Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 39. Vamos começar lendo do 2 a seguir, que vai falar assim. E o Senhor estava com José, de maneira que foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, achou José graça aos olhos do seu senhor, e o servia, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo quanto tinha. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que José, quando foi vendido, pelos seus irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Potifar, capitão, da guarda ali de Faraó, ele comprou a José. E quando ele comprou a José, que ele viu, a conduta de José, que ele viu a maneira, com que José fazia as coisas, e que tudo que José fazia, ele colocava a mão ali para fazer, o Senhor prosperava, ele começou, a observar a José. E através dessa palavra o Senhor já começa, falando conosco, Cuidado, porque muitas vezes você está sendo observado e você não está nem percebendo. Mas a palavra do Senhor vai falar que José, ele fazia, tudo que vinha à sua mão para fazer com excelência. E ali o seu senhor começou, a olhar e começou a ver que tudo que ele colocava a mão para fazer, o Senhor prosperava, porque o Senhor era com José. E ali começou, a lhe subir de cargos ali na sua casa. E a palavra do Senhor vai falar que ele colocou, José a serviço, da sua casa. Confiou ali a sua casa nas mãos de José. E no 5 vai falar, e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então a palavra do Senhor vai falar que a bênção, do Senhor que havia sobre a vida de José, onde José ia, onde José colocava a mão, o Senhor ali, abençoava, a bênção, estava com ele. Então, tudo que José fazia, o Senhor prosperava, e o Senhor colocou, a casa nas mãos de José. O seu Senhor colocou a sua casa na mão de José, e a palavra do Senhor vai falar que tudo na casa, prosperava, e não só na casa, mas no campo. Então, tudo que esse homem tinha, o Senhor prosperou por amor a José. Porque o Senhor, abençoava José, e tudo que José fazia, o Senhor abençoava. Será que você tem sido, uma bênção na vida de alguém? Será que você tem feito, por merecer, que alguém queira te dar uma chance, vamos falar assim, de subir de cargo em um trabalho? Será que onde você trabalha, as pessoas têm te observado e visto, que você é uma bênção, que você faz as coisas com amor, com excelência? A palavra do Senhor vai falar que José, ele era assim, tudo que ele colocava a mão prosperava. Mas por quê? Porque José, ele era disposto a trabalhar, disposto a fazer, o seu serviço com excelência, e o Senhor vendo, e o seu Senhor também ali observando, começou, a dar chances dele crescer. Mas por quê? Porque ele fazia por onde? Ele não era uma pessoa, encostada, que fazia as coisas de má vontade, não. Mas ele fazia tudo que vinha à sua mão, para fazer com excelência. E aqui, irmãos, no 6 vai falar assim, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que não sabia do que comia, e a não ser, do pão que comia.
Então ele não sabia, né, de nada ali do que estava, né, dos seus bens, tudo estava na mão de José. Ele só sabia da comida ali que ele comia. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que José, ele era formoso de aparência e formoso à vista. Então, vamos dizer assim, que essa formosura de José chamou a atenção, né, de alguém. E a palavra do Senhor vai começar falando. No 7, vai continuar falando. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. E ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que José, ele era formoso, né? E a mulher do seu senhor colocou os olhos nele, né? E começou, né, a olhar para a beleza de José. E quando a palavra do Senhor vai falar, né, que ela pôs os olhos nele e começou a observar, o que que o Senhor fala, né, conosco através dessa palavra? Cuidado, né? Cuidado com o que você tem olhado, né, e tem desejado, que não é para ser seu, que já tem dono. E ali a palavra do Senhor vai falar que ela, né, pediu para que ele se deitasse com ela, mas ele se recusou. E ele começou, né, a falar que o Senhor, o seu Senhor, tinha entregado tudo nas mãos dele. E ali, o seu Senhor tão somente tinha lhe proibido uma coisa, que era o que? Era ela, que era a esposa dele. Então, ele não poderia, né, nem sequer olhar, né, para aquela mulher. O Senhor tinha colocado tudo nas mãos de José. Ele era senhor ali daquela casa ali. Quando o senhor dele não estava, ele dominava, ele mandava em tudo ali. Porém, né, a sua esposa era, né, não era para José nem sequer olhar. Mas essa mulher, ela começou a olhar e ela começou, né, a... esqueci a palavra agora. Ela começou a todo dia, né, pedir, né, para José deitar-se com ela. E ela começou ali, né, tentando José de todas as maneiras, né, que ela poderia. Mas José ali, ele reconheceu que aquela mulher, né, era uma mulher casada. Aquela mulher ali já tinha dono. Ele não poderia sequer olhar para aquela mulher, desejar aquela mulher. E o que que o Senhor fala conosco, né, através dessa palavra? Cuidado, né, com o que você tem olhado, cuidado com o que você tem desejado, né? Porque já tem dono, como era aqui o caso dessa mulher. Ela já tinha um dono, ela já tinha um senhor. Porém, ali quando ela começou, né, desejar a José, olhar para a beleza de José, se ela tivesse vigiado como José fez, José não ficava olhando, né, para não desejar, até porque os nossos olhos, eles são alimentados, né, se você começar, né, a olhar, a desejar, você vai perder o controle. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos fracos, nós somos pecadores. Então, quando você começar a olhar algo, né, que você sabe que não pode, ou desejar algo que você sabe, né, que não pode, que você não pode ter, que já tem dono, que já é comprometido, faça como José, não ponha os olhos naquilo que não lhe pertence, para que o Senhor não venha cobrar, né, de você por aquele pecado. E aqui, irmãos, o Senhor, né, começou falando, ou continuou falando. No 11 vai falar assim: sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e não havia nenhum dos da casa ali. E ela lhe pegou na sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora.
Então aqui a palavra do Senhor vai falar que um dia ele foi, né, fazer o seu serviço ali na casa, só que ali ela já devia ter armado alguma coisa, né, para não ter ninguém, nenhum servo ali na hora. E ali ela agarrou ele, né, agarrou pelas vestes, mas a palavra do Senhor vai falar que José, né, conhecendo a sua carne, a sua limitação, né, humana, ele fugiu, ele deixou a sua veste com aquela mulher e ele fugiu. Ele correu ali, né, daquele laço ali. Até porque se ele ficasse, eu não sei se ele, né, não pecaria. Porque a palavra do Senhor vai falar que José, ele era jovem, né? Ele era muito formoso, ainda era jovem. E a gente sabe, né, que a carne, né, ela grita pelo pecado. Então José, conhecendo, né, as suas limitações, ele fugiu, ele correu e foi o melhor, né, que ele fez. Esse ato dele aqui de fugir, né, de correr, se for trazer para os dias de hoje, né, as pessoas já começam a julgar, né, já começam a falar, né, que é fraco, que não é homem, não sei o quê. Mas José, ele não pensou nisso. O que que ele pensou, né? Na sua integridade, né? Ele pensou no Deus, no Senhor que o tinha escolhido. Então ele escolheu, né? Ser tido, né? Como fraco, que eu nem sei se nessa época, né? Tinha como isso, né? Hoje em dia na nossa época tem. Mas na época dele eu nem sei se existiria. Mas ele preferiu, né? Correr, abandonar do que ficar e pecar. E muitas vezes, né? É melhor você correr, é melhor você fugir, ainda que você leve nome, né, de fraco. É melhor você levar nome de fraco do que você pecar, né, contra o Senhor e depois pagar um alto preço, né, por conta do seu pecado. Porque se você ficar, você não consegue resistir. E José sabia disso, que ele não ia conseguir resistir àquela mulher. Por isso ele correu, ele fugiu. E ele livrou a sua alma por isso. E aqui, irmãos, no 13 vai falar assim: e aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugia para fora, chamou os homens da casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos homem hebreu para escarnecer de nós, e entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ela, quando viu que José não quis, que José, né, preferiu correr, deixar a veste na mão dela e correr para fora e deixar ela, né, lá só, ela se indignou e ela armou esse laço aqui, né, para José e começou a defamar José, falando que ele foi até ela, querendo ela. E ela gritou e ele correu. Então, tem pessoas que elas não aceitam, né, um não. E quando elas vê que você não aceita, não, elas armam laços, arma cilada para tentar te defamar, para tentar, né, denegrir a sua imagem. Mas é melhor que isso tudo aconteça. Por quê? Porque você tem um Deus que está no céu e vê tudo. Então, por mais que pessoas se levantem, né, com mentiras, com calúnias contra a sua vida, o nosso Deus é o Deus que revela e mostra quem é quem no tempo certo. Ainda que não seja no nosso tempo, mas no tempo certo. O Senhor mostra. E a palavra do Senhor vai continuar falando. E ela falou: e aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E no 17, e falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxe para escarnecer de mim. Então a palavra do Senhor vai falar que ela, né, também quando o Senhor, o seu esposo, chegou em casa, ela começou, né, ela continuou com as mesmas palavras, né, falando que José tinha ido até ela, e quando ela gritou, ele correu, né, e deixou as suas vestes com ela. E aqui no 19 vai falar: e aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher que falava, dizendo conforme as mesmas palavras que fez o seu servo, a sua ira se acendeu. Então a palavra do Senhor vai falar que a ira, né, do seu senhor, do seu esposo, se acendeu quando ela começou, né, a falar aquelas mentiras ali
sobre José, porque ele tinha confiado toda a sua casa na mão de José. E aí a sua esposa já veio com algumas conversas, né, com palavras que ele tentou a forçar, então ali foi difícil, né, para aquele homem. Mas aqui no 20 vai continuar falando. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Porém o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua misericórdia e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o 20 vai falar. Ou 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que quando a esposa dele falou aquelas coisas ali todas sobre ele, que a ira do seu senhor se acendeu, ele entregou José ali na casa do cárcere. Mas a palavra do Senhor vai falar que a todo tempo o Senhor estava guardando José, porque José era servo, ele era ali um escravo, né, de Potifar. Então, com as palavras daquela, né, que um servo tinha tentado ali forçar, né, a sua senhora, qual seria a sentença de José? A morte. Porém, o Senhor não permitiu, né, com que o seu senhor o matasse, mas o entregou na casa do cárcere. Ali não foi bom para José passar aquele tempo na prisão, mas foi um livramento. O Senhor armou ali todo aquele cenário para tirar José dali, porque o Senhor, conhecendo, né, a nossa carne humana, fraca, falha, pecadora, o Senhor saberia que em um momento ou outro José poderia cair nas garras, né, daquela mulher. E ali o Senhor armou aquele cenário para que José ele fosse guardado ali, preso ali naquela prisão, porque ali ele estaria longe, né, das vistas da mulher de Potifar. Ela não ia parar se o seu senhor, né, não tivesse, o entregado ali tivesse dado uma segunda chance. Mas ali o Senhor, vendo que ele não ia conseguir muito tempo, que o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa limitação, o Senhor ali o entregou na casa do cárcere. Porém, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor estava com José, abençoava José onde quer que o Senhor o levava. Então, o Senhor abençoou José na casa do seu Senhor, mas também o Senhor abençoou a José na prisão. A palavra do Senhor vai falar que o carcereiro ali, vendo a conduta de José, entregou ali a prisão nas mãos de José, e José ali comandava toda aquela prisão ali. Porque o Senhor abençoava José, o Senhor estava com José em todo lugar onde o Senhor o colocasse, e assim é na minha e na tua vida. Então não fique triste, né, se alguém armou, né, alguma calúnia, alguma fofoca contra a sua vida para te tirar de alguns lugares que você não gostaria de sair. É porque o Senhor sabe o tempo certo de te tirar de lugares e de ambientes onde pode te corromper. E antes que te corrompa, porque o Senhor não quer te perder, ele te tira, ele permite, né, que pessoas armem laços para te tirar, mas para livramento. No momento você não vai entender, mas depois, né, você passa a entender. E a palavra do Senhor vai falar que ali, quando ele entregou José na casa do cárcere, o carcereiro, vendo a conduta, né, de José, o jeito de José ali, ele entregou, né, a prisão ali nas mãos de José, né, nos cuidados de José, porque via que o Senhor abençoava José, onde quer que ele colocava a mão, o Senhor prosperava. Tanto faz, né, na casa do seu Senhor como na prisão, o Senhor estava com José, e a bênção do Senhor também estava com José. Amém, irmãos? Então é assim que o Senhor faz com seus servos, ainda que pessoas se levantem, né, para tentar te parar, te matar, te caluniar, mas o Senhor te abençoa, te livra, te guarda e te prospera onde quer que você vá. Foi essa palavra, então, que o Senhor me deu, né, para mim compartilhar com os irmãos, né? Que o Senhor está contigo, onde quer que o Senhor permitir com que você vá. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra,
Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que está conosco, que nos livra, que nos guarda, né, de toda calúnia, de todo mal, de toda pessoa que tem se levantado contra a nossa vida, né, para ver o nosso mal. E desde já, Pai, eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E que o Senhor venha estar suprindo todas as necessidades dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.